Ó, gente, maravilha. Eu vou falar uns pontos, vou pincelar coisas que vocês estão colocando aqui. Primeira coisa, isso que você falou, Paulo, como o fenômeno de uso intensivo de redes sociais, não só para se eleger, mas nos mandatos, ele é muito recente, então a gente está começando a ver os primeiros resultados políticos e as novas formulações de ação política baseada nisso. Eu estou com uma tese, eu até falei que o pessoal da Folha quer mandar um artigo para a Folha nisso, eu estou montando ainda, chama Fisiologismo Digital. O que é o fisiologismo digital? O cara das redes sociais, ele não entrega hoje, ele precisa de uma emenda, você vê que eles pouco pegam emendas, pouco ligam para emenda. Esse cara, ele precisa atender o eleitorado dele com produtos narrativos. Porque a gente vive hoje na era do espetáculo, a gente vive num momento de hiper-espetacularização da vida, e as experiências que as pessoas têm, até no campo político, são experiências muitas vezes estéticas. Então o que esse cara tem que entregar são narrativas e aventuras, e diversões, inclusive, para o seu eleitorado, e é um comportamento fisiológico, porque é um comportamento que, basicamente, troca o voto dele por algo que beneficia ele eleitoralmente, e que, vou te falar, e que não é algo solto, aquilo muda a vida dos eleitores dele. O fisiológico digital, ele faz com que aquela pessoa fique vivendo, né, os resultados das decisões que ele tomou. Um parênteses, por isso que chama feed nas redes sociais, porque você alimenta essas pessoas. Fala, tá aqui uma sementinha, você tem mais 30 minutos, aí volta, mais uma sementinha, tá aqui uma foto, tá aqui um vídeo, olha eu aqui xingando um ministro do STF, olha eu aqui quebrando uma placa de uma morta, tem tudo isso. E o que acontece? E esse é o ponto, vocês vão entender aqui, que muita gente, no começo que a gente montou a MBL, a gente foi muito agressivo no começo, porque a gente foi descobrindo essas ferramentas, mas depois a gente começou a usar elas com responsabilidade, e muita gente achava, nossa, eles são magos das redes sociais. E aí depois muita gente começou a ter resultados melhores, porque eles não tinham essa trava. E aí eles começaram a fazer simplesmente o que o público queria ouvir o tempo todo, sem a mínima responsabilidade, praticando o que eu chamo de fisiologismo digital. Porque às vezes alguém fala, vocês são bons. Eu falei, gente não... a gente vai falar coisas que o nosso público não gosta. Várias vezes a gente perde seguidor. Isso é normal. Só que assim, é porque a gente está tentando construir uma carreira política longa, sólida e duradoura. O fisiológico, ele vai ficar oferecendo narrativa, mas a narrativa é diferente da ponte que ele constrói. A ponte fica, a narrativa passa e a pessoa esquece depois de um mês. Então é uma coisa muito fugaz. Então o fisiologismo digital, ele é um fenômeno novo, as pessoas ainda estão estudando, porque Carla Zambelli, Daniel Silveiras, eles são obrigados a ficar entregando esse tipo de conteúdo, esse tipo de material o tempo todo. E o voto dele é trocado por conta disso. E mais, ele negocia com o governo o voto dele baseado em narrativas. A narrativa, ela virou um token, ela é uma moeda própria que é partilhada, e o Bolsonaro entende isso, ele é um primeiro presidente estritamente narrativo, porque ele não entrega uma reforma. O Paulo Guedes fala que vai fazer uma reforma, todo mundo, viu? Melhor ministro da história. O cara não fez bosta nenhuma, tem gente que fala, não, melhor ministro da história. Meramente narrativo, né? Ele é um ministro narrativo para um governo narrativo, atendendo parlamentares narrativos. É como se fosse uma emenda que ele entregasse ali. É tudo muito efêmero, né? É igual o gás. Você não vê, ele some. Então, e aí tem a questão da política plebiscitária, e a gente está, então, nesse lamaçal, envolvido em tudo isso, e quando alguma liderança desponta, ou ela é fritada, né? E isso é o que tem acontecido muito, aí vem a narrativa de fritar publicamente, de grandes lideranças que nós tínhamos até esses dias e agora são jogadas a escanteio. E o pior, para movimentos, pessoas, partidos que querem entrar nisso de uma forma um pouco mais coerente, fazer uma política séria, né, fazer uma coisa um pouco mais sólida, é muito difícil, porque alimentar-se de carboidrato pobre é muito mais fácil. Você come e logo está satisfeito. Agora, comer um bife enorme, né, aquela pura proteína, aquilo demora para você digerir, você fica conversando com aquele negócio. Então, assim, eu falo nossa de nós três aqui do movimento e tudo, a nossa obrigação, a meu ver, é não cair nessa armadilha, Renan. É justamente não fazer isso. Posso ser honesto? Que armadilha que o Novo caiu? O Novo é vendedor de narrativa, tirando, assim, porra, o Renan é um puta deputado, o Melão tá indo bem, gosto do Daniel, vai ter gente boa. Bom, a bancada federal do Novo é vendedora de narrativa. E não adianta vir e falar de vendedor de narrativa. Estão lá vendendo narrativa lá no Congresso agora, com esse caso do Daniel Silveira. Desculpa. Eu acho que tem que fazer a coisa de construção de longo prazo, porque país não é como empresa, que às vezes ela tem um período, nasce
cresce, morre. País são gerações. O país não acaba. Então, você tem que ir criando essas lideranças com solidez. Isso que você falou como é que chama? Militante? Não, do fisiologismo digital. Isso. Então, você pega toda essa turma que chegou aí, eleita 2 anos atrás, na base da narrativa e da lacração, tem que lacrar todo dia. Eu vi isso na campanha com uma das candidatas, o tempo todo. Tem que ficar lacrando, falando e tal, para se manter. E não é assim. É um pouco a diferença, poetizando um pouco da paixão e do amor, né? O amor ele é longo, dura. Por quê? Porque cultiva, trata, conversa, negocia, você vai construindo isso. A paixão você tem que ir lá, é uma emoção por dia. O dia manda flor, no dia seguinte compra o carro, dá de presente, leva na festa, cansativo e dura pouco. Né? Você tem que fazer uma coisa de longo prazo, construir lideranças com base, com solidez, que resistam a essa chuva de críticas que as redes sociais fazem também quando querem destruir alguém. Mas se o cara é construído com solidez, é difícil derrubar, mesmo com rede social. Uma das coisas legais disso aqui que a gente está falando, por que o Matarazzo está aqui? Porque a gente falou, ele tem que vir. Você é um dos caras que eu identifico claramente como um cara alto clero, novamente, na melhor acepção do termo. Um cara que se tivesse agora, por exemplo, mas não é minha praia, eu sei que essa praia é mais executivo, mas se tivesse a presidência da Câmara, você estava vendo como conciliar esses interesses, entender esse drama dado e pensar a solução responsável para a República. Nós não temos isso lá, sacou? Eu queria multiplicar você aí, entendeu? Fazer uns clones do Kim e tal. Exemplo, elogio do Marquesan, fazer uns clones do Marquesan. Eu sei que vai ter cara de Porto Alegre aqui me xingando por causa de aumento de imposto. Dane-se, meu irmão. Tinha que fazer uns clones de gente com compromisso, porque tá difícil. E eis o meu ponto. Num período de fisiologismo digital, as elites políticas, em vez de formarem pessoas responsáveis, formam pessoas irresponsáveis. Lacradores. E é o lacrador, que é o drama dado. Se eu fosse explicar para vocês, o drama, meu irmão, é esse. O sorte que é o seguinte, pode ser que o MBL acabe amanhã, mas pelo menos a gente está tentando fazer isso aqui. A gente tem pessoas que a gente fica discutindo teses, a gente está aqui, num programa ao vivo, só no YouTube tem 1.200 pessoas assistindo agora, mas a gente está discutindo teses aqui, e combinando, e isso é um tesão de fazer, porque a gente ajuda a instruir, ajuda a formar essa bagaça. Mas é muito mais difícil vender, entre aspas, isso, né, Renan? A gente sabe disso, sentiu na pele. Matarazzo também, na última campanha, sentiu isso na pele. É muito mais difícil você vender um projeto sólido, uma coisa construída, uma coisa lapidada, culta, é muito mais fácil você vender ali o consumo rápido e imediato. Só que a consequência disso é gravíssima. Aí a gente volta a falar do tema inicial aqui do nosso programa. A consequência de vender coisas rápidas e fáceis são Daniel Silveiras. Sim. Poucos Kings, que é um cara culto, inteligente, leitor voraz, sabe do regimento, tem essa articulação toda no Congresso. É muito mais difícil você vender o André Matarazzo, é muito mais fácil você vender Daniel Silveiras e seus asseclas ali. Eu vou colocar um ponto, falando nessa indústria do like e também falando de Bolsonaro, vou pedir para colocar na tela